Vamos falar um pouco sobre números racionais e irracionais, operações que nós podemos fazer entre eles e com números inteiros também. Então, o primeiro exemplo é seja A e B números racionais com B diferente de zero, uma vez que ele vai ficar no denominador. A sobre B é um número racional ou irracional? Ora, por definição, um número racional é aquele que pode ser posto sob forma de fração entre dois números inteiros e que chega num ponto que ele não pode mais ser simplificado, ou seja, chega numa fração irredutível. Então, vamos representar A como m e n, onde m e n são números inteiros. E vamos representar B como um número entre p e q, onde p e q são números inteiros também. Então, o que seria a relação entre A sobre B? A sobre B seria m sobre n dividido por p sobre q. Ora, você tem a divisão de duas frações, você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então você vai ter uma coisa do tipo m vezes q sobre n vezes p. Ora, se m é um número inteiro e q é um número inteiro, m vezes q é um número inteiro. N é inteiro e p é inteiro, n vezes p é um número inteiro. Portanto, você tem uma divisão entre dois inteiros, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, ou seja, A sobre B, nesse caso, pertence aos números racionais. Então, a resposta seria a primeira, eles formam um par racional. Vamos ver outra questão. Sejam A e B números irracionais. A sobre B é irracional ou racional? Bem, nós podemos provar as duas coisas. Por exemplo, vamos pegar b sendo número racional do tipo 2 raiz de 2. E vamos pegar a como sendo raiz de 2 apenas. Então, o que seria a sobre b? Seria a raiz de 2 sobre a sobre b seria a raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. E você teria isso igual a 1 meio. E 1 meio nós sabemos que é um número racional. Vamos pegar um contra-exemplo. Vamos pegar que a seja igual a raiz de 7 e b seja igual a raiz de 2. Então, o que seria a sobre b? A sobre b seria a raiz de 7 dividido pela raiz de 2. Isso nós não vamos provar agora, mas fica de forma intuitiva. Você tem um número irracional dividido por outro número irracional e esses números não têm quadrados perfeitos. Você tem 7 sobre 2, raiz de 7 sobre 2 é um número irracional. Portanto, a divisão de dois números racionais pode tanto dar um número racional, como pode dar um número irracional. Então, a melhor resposta seria essa, tanto faz, ou seja, vai poder dar tanto um número racional como um número irracional. Bem, vamos para o próximo exemplo. Seja A um número racional diferente de zero. A vezes raiz de 8 é racional ou irracional? Bem, primeiro vamos ver o que é raiz de 8. Raiz de 8 é igual a raiz de 4 vezes 2, que é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2.
Raiz de 2 é um número irracional e podemos provar em vídeos posteriores. Ora, se você tem um número multiplicado por um número irracional e esse número não é irracional, você vai ter uma conta que vai te dar um número irracional. Ou seja, mesmo A sendo um número racional do tipo m sobre n, onde m e n são números inteiros, e você multiplica por 2 raiz de 2, você vai ter um número inteiro multiplicado por um número que não é uma dízima periódica. Ele vai até o infinito com casas decimais. A raiz de 2 é um número irracional. E dividido por um número também inteiro, não vai eliminar o número de casas decimais que o raiz de 2 tem. Então, de forma intuitiva, podemos dizer que um número racional diferente de zero multiplicado pela raiz de 8 é irracional. Em vídeos posteriores, vamos provar com mais profundidade essa questão. Então, vamos para o último exemplo. Seja A um número irracional. O número 24 mais A é irracional ou racional? Bem, se A é um número irracional, significa que ele tem uma quantidade de casas decimais infinitas. Quando você somar com 24, o número de casas não vai mudar. Então, vamos supor que você pegue 24 e some com π, por exemplo, que é 3,1415926 e etc. até infinito. Bem, quando você somar, você vai ter 27,141592 e etc. até infinito. Ou seja, você não vai ter como deixar de ser um número irracional. A mesma coisa se você fizer com raiz de 2, por exemplo. Você tem 24 e você soma com raiz de 2, que é um número que tem uma quantidade de casas decimais até o infinito sem se repetir, você tem 25,4 e uma sequência de números infinitas sem repetição. Portanto, a soma de um número que não é irracional com outro número que é irracional é um número irracional.